Senhor presidente, vice-presidente, procurador dessa casa, nobres colegas aqui presentes, ao público aqui presente, aos nossos telespectadores que nos assistem pela TV Web, pela TV Câmara, o nosso muito boa noite a todos vocês. Bom, na reunião passada, alguns nobres colegas vereadores usaram da palavra para falar relacionado à Santa Casa de Una. E como eu estou sendo um crítico, mas um crítico construtivo da Santa Casa de Una, eu quero aqui deixar claro algumas situações que foram colocadas pelos nobres colegas vereadores. Primeiro, quando os nobres colegas falaram, e aí eu vou até falou sobre as irregularidades na Santa Casa de Una e que não existem provas e que essas provas têm que ser emitidas ao Ministério Público. Então, gostaria aqui, que foi uma fala do nosso nobre colega Arilson, gostaria de dizer, Arilson, que hoje existe no Ministério Público um processo de investigação na Santa Casa de Una e, inclusive, eu sou uma das partes, da pequena parte, porque são muitas as partes da denúncia que está no Ministério Público, só não trouxe aqui para Vossa Excelência porque este processo está em sigilo do Ministério Público. Então, o promotor não emitiu a cópia devido a esse sigilo que está lá no processo. Mas, então, existe sim provas e já estão no Ministério Público, e são provas contundentes, não só as que eu apresentei, mas como diversas outras pessoas, cidadãos de bem do município de Una que querem ver o bem daquela instituição. E aí eu já queria também, como o vereador pediu, quando a gente fizesse essa denúncia ao Ministério Público, gostaria aqui, presidente, de pedir, então, que Vossa Excelência encaminhasse um ofício ao Ministério Público, constando da visita que fizemos em conjunto, na Santa Casa de Una, constando o nome e o endereço daqueles pacientes que ficaram 24 horas sem atendimento do médico, que uma paciente ficou 48 horas sem ter o resultado do seu exame de ultrassom ser visto pelo médico, e constando ainda que neste ofício, que o mesmo médico que estava de plantão no centro cirúrgico, no atendimento particular, no atendimento interno das enfermarias, era o mesmo médico que estava junto ao pronto atendimento do município de Una, que devido ao contrato não se pode, tanto do Estado quanto o do município. Então, que Vossa Excelência oficiasse ao Ministério Público essa denúncia. Segundo ponto, foi dito com relação aos documentos do contrato da Santa Casa, por isso eu fiz questão de emitir a essa nobre casa todo o processo que está aqui, datado do dia 21 de dezembro de 2016, quando ele foi aberto, todo o processo. E aqui no parecer do procurador, ele diz assim compulsando o presente procedimento, não é possível constatar a observância de diversos condicionantes essenciais à celebração do contrato. Especialmente destaco-se as seguintes omissões: estatuto social da organização, parceria, documento indispensável para a constatação do objetivo da organização. B, certidões negativas de débitos, exigidas pelo artigo 34, inciso 2º da Lei 3.019, cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, consoante do artigo 34 da Lei 3.019, relação da respectiva qualificações dos dirigentes da entidade, conforme o artigo 34 também da mesma lei, comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no interesse por ela declarado, por ele exigido, e indicação do gestor da parceria pelo administrador público. Então, este foi o ponto que o procurador-geral viu, e por isso ele solicitou que fosse remetido novamente, porque não constava aqui esses documentos. Como o nobre colega vereador mostrou, não sei se houve um erro da Santa Casa, ao enviar a lista de documentos, ter faltado esses documentos, ou se foi um erro da própria setor de protocolo, mas aqui não consta de acordo com o procurador. E ainda, só para constar, como foi falado, o registro pelo protocolo que está aqui, que está no processo, foi do dia 10 de janeiro. E aqui consta, a relação dos documentos que foi comprovado, inclusive o alvará municipal. E o alvará municipal está com a data de emissão de 8 de fevereiro de 2017. Então, como que o alvará que foi emitido em fevereiro pode ter sido protocolado no dia 10 de janeiro? Então, eu acho que não é impossível e houve um erro aí da parte da Santa Casa,
mediante essas partes aqui relacionadas, né, a este documento. E, para a alegria, né, da Santa Casa, da Prefeitura, né, o contrato já foi assinado, já foi aprovado, né, e não existe como colocar retroativo, por isso a primeira parcela foi colocada em 200 mil, certo? Para poder ser falado. Então, né, quando a gente fala, né, a gente tem que falar o que sabe, realmente. E tudo que eu falo aqui, eu gosto de falar e comprovar o que eu vejo nos documentos. Eu jamais vou chegar aqui e vou falar nada infundado. Tudo que eu vou falar serão mediante documentos comprovados, igual eu trouxe aqui para análise de toda essa casa. Com relação, quando Vossa Excelência disse, relacionado ao gestor da Santa Casa, o senhor Aurecil, da minha parte, não foi citado, e nem muito menos da parte do Everaldo e da parte do presidente dessa Câmara, eu não me lembro que ele citado, de ter falado que ele era incompetente, que ele não tinha certificado, né? Gostaria até que puxasse nas gravações passadas, mas eu tenho certeza que nenhum de nós três, né, que fomos fazer essa visita citou nada disso, né, nesta casa. E aí eu gostaria de fazer aqui só um adendo, que numa reunião que aconteceu na Prefeitura Municipal de Una, com aproximadamente 50 pessoas, né, o senhor assessor jurídico Roberto Carlos Marconde, ele disse expressamente para aquelas pessoas que lá estão, inclusive a gravação está aqui com o nosso assessor Alcino Júnior, mas infelizmente ele não conseguiu colocar aqui. Então está à disposição aqui para qualquer vereador que quiser pegar, no qual ele foi muito bem claro. E aí, por mim, eu digo que foi um mentiroso. Mentiroso, vereador. Sabe por quê? Porque ele disse lá com as palavras que todos escutaram, que está na gravação, que aquela reunião foi gravada. Sabe o quê? Que o Estado, e eu vou explicar por que está aqui, mediante o corte do convênio que teve, a resolução 060, quando o Estado cortou o convênio, ele alegou que o próprio Estado estava enviando um gestor hospitalar para a Santa Casa de Una. Mentira! Porque este gestor, não estou dizendo a competência dele, porque eu só posso falar de quem eu conheço, e eu não o conheço, então jamais vou julgar quem eu não conheço. Que o Estado estava enviando esse gestor para cá. Então só quero deixar bem claro que é mentira, que ele é contratado pela Santa Casa de Una, entendeu? E eu gostaria, já tem uma lista de relação de documentos, porque já me foi informado que o salário desse gestor será de R$ 7.800. Então que Vossa Excelência encaminhe à Santa Casa também, né, um pedido para sabermos relacionado a esse funcionário e o valor que ele irá receber. Quando o nobre colega vereador Darlan disse a respeito da CME, sobre a ajuda à instituição, né, só gostaria de deixar claro que no ano passado, né, no segundo semestre, foi aprovado pelos royalties de petróleo uma verba de 208 mil para a Santa Casa de Una, para a construção da CME. Porém, chegou em dezembro, o assessor jurídico foi até os royalties, a comissão dos royalties, e solicitou que essa verba fosse transferida para pagamento de salário dos funcionários do mês de novembro e dezembro. Ou seja, a prefeitura já disponibilizou o recurso. Ele que pediu para retirar esse recurso, porque já tinham se passado 5 meses e ele não tinha construído. E ele pediu, e o royalties assim aprovou, transferindo esse recurso da CME para pagar funcionários, porque ele alegou que já tinha recebido uma emenda parlamentar de um deputado para a construção da CME. Então, né, já fica bem esclarecido aqui que a prefeitura, a gestão passada, foi eficiente nisso. Entendeu? Quando a gente critica a gestão passada, a gente tem que também elogiar. Ela foi eficiente, passou sim o dinheiro com os royalties de petróleo. Então, a ineficiência foi da Santa Casa em não ter utilizado o recurso para tal fim. Gostaria de dizer aqui, né, a nobre colega, também vereadora Miguelina, disse que ela defende a Santa Casa. Eu quero deixar clara a minha visão, que eu critico, mas é uma crítica porque eu quero construir e melhorar. E eu vou explicar para vocês. Sabe por quê? Ela disse que vai ficar defendendo a Santa Casa porque o senhor Roberto, assessor jurídico, ofereceu exames para ela. E aí, nobre vereador, eu acho que a gente não tem que ver os nossos interesses pessoais para a gente atender o que a gente quer da nossa demanda. Eu acho que a gente tem que atender toda a comunidade. Entendeu? Então a gente não pode querer defender simplesmente para poder fazer essa comunidade. Inclusive, eu gostaria aqui, né, só de passar, só um minutinho, senhora vereadora, eu já concedo aqui, só terminar.
né, relacionado, né, foi feita uma ata de reunião no dia 15 de setembro, onde foi feito pauta da Santa Casa, onde se cortou o convênio do Estado com a Santa Casa, devido a inúmeras irregularidades encontradas na Santa Casa. Para o Estado chegar e cortar um convênio, é porque ele não chegou lá e encontrou uma baratinha andando no chão, não. É porque a situação está feia, crítica e grave, né? Isso gerou a resolução número 060, certo? Que suspendeu o convênio da Santa Casa. E aí, foi remetido ao prefeito, assim, ilustríssimo senhor Rogério Cruz, né, pelo subsecretário Fabiano Marilli, informando da suspensão do convênio da Santa Casa, ou seja, o município tomando ciência que não teria mais esse repasse do Estado. No dia 19 de outubro, houve, né, uma nova reunião, no qual foi solicitado, né, pela secretária, então, da época, Edna, que pediu, que implorou, pelo amor de Deus, que este convênio não fosse encerrado, né? E ainda, ela fez ainda uma seguinte solicitação para a CIRSU, que se fizesse um estudo da área técnica e que se fizesse uma intervenção na Santa Casa de Una, através da manutenção do contrato com a intervenção de uma auditoria, né? Pois teve informações que há relatórios de uma série de denúncias, que não pode fechar os olhos para isso. Então, também está aqui numa ata pela CIRSU, toda documentada, e aí depois dessa ata, houve uma reunião com o subsecretário de Saúde, né, em Vitória, no qual o apelo da secretária de Una e o apelo do secretário de Irupi, né, implorando que o recurso voltasse. O Estado foi bem enfático, que não voltaria devido às irregularidades, mas devido ao choro do então secretário de Irupi e da secretária de Una, ele permaneceria com apenas o repasse federal, né? Está aqui em ata, né? Inclusive, esta ata aqui, para quem quiser ver, possui aqui que o então subsecretário, Dr. Fabiano Merilli, né, disse aos componentes da Santa Casa, que depois chamou, e ainda expulsou da sala da reunião o médico Elis do Amaral, porque ele saiu falando injúrias, desacatou a todos daquela comissão. Está aqui documentado para quem quiser ver e também lá naquela Secretaria de Estado de Saúde. Logo depois desse apelo, saiu a resolução 067, que falava da autorização do repasse, né, do recurso federal para garantir a internação, certo? E aqui existem vários documentos, né, não só de reclamações de munícipes de Una, mas de outros munícipes dos outros municípios, né, de Alfredo Chaves, Cachoeiro de Itapemirim, né, entre outros inúmeros, né, que a vigilância, juntamente com a Superintendência Regional de Cachoeiro de Itapemirim, senhora Micheline do Nascimento Pitanga, vem referenciando e vem comunicando esses atos de audiências, né, de todos. Inclusive, com relação aos documentos da Santa Casa, até ontem, neste processo aqui, não constava o principal documento, a certidão de filantropia. E aí, a secretária de Saúde, Vanessa, ligou para a contadora Leida, que emitiu para ela os documentos ontem, né, que foi já solicitado a certidão, ou seja, não tinha certidão até ontem, mas me parece que hoje, né, graças ao nosso bom Deus, saiu a certidão, não tenho certeza, né? Ou seja, então até ontem também estava faltando um documento, que a Leida encaminhou ontem para a nossa secretária de Saúde, né? E aí, eu gostaria de deixar bem claro aqui, com relação ao pagamento dos funcionários da Santa Casa, mediante ao pronto atendimento, certo? Que muitos pensam que o pronto-socorro só pode ser pago àqueles funcionários se o município passar o dinheiro. Então, eu gostaria de ler aqui o contrato, né, que é do repasse federal com a Santa Casa, que diz e deixa bem claro, né, o seguinte tópico, relacionado aos atendimentos de urgência e emergência. Atendimento de urgência e emergência. Serão considerados atendimentos de urgências aqueles não programados e realizados pelo serviço de urgência do hospital a indivíduos que procurem tal atendimento, seja de forma espontânea ou encaminhado de forma referenciada pelo SUS. Sendo o hospital do tipo portas abertas para urgência e emergência, independente
do contrato com o município. O mesmo deverá dispor de medicamento a urgências e emergências, atendendo a demanda espontânea da população e aos casos que lhe forem encaminhados, durante 24 horas do dia, todos os dias do ano. Então, independente da prefeitura passar o dinheiro, eles têm que manter esse contrato funcionando. E então eles são obrigados a pagar aqueles funcionários, independente do recurso do município. Está aqui documentado tudo o contrato. Inclusive, é um contrato de 4 meses apenas, porque ela está sob monitoramento, sob regulamentação total. Está sendo vigiada 24 horas do dia. E a qualquer momento, ela pode perder esse recurso federal. E perdendo esse recurso federal, sabe quem vai chorar? Serão nós, serão a população. E quando eu falo aqui, eu não falo para criticar a Santa Casa, não. Eu falo que é para a gente, vereadores que aqui estão, enquanto fiscais, nós devemos tomar providências, sim. Tomar providências para que isso aqui, que está para acontecer, o fechamento da Santa Casa, não aconteça. E é por isso que eu venho aqui dizer, nós temos que, de mãos juntas, lutar por aquela instituição. Porque quem vai sofrer serão as pessoas humildes que não têm condição de ter um tratamento particular, de ter que ir para Guaçu e para Manhuaçu. Então nós temos que lutar, são por essas pessoas que necessitam deste atendimento. Só para finalizar, né, meu tempo já está finalizando ali, só para a gente ter uma diferença. Antes, a Santa Casa recebia do município R$30 mil, hoje recebe 100. Antes, a Santa Casa recebia aproximadamente 100 mil do Estado. Hoje recebe R$ 166.466,04. Antes recebia uma média de 3 a 7 mil de Irupi. Hoje recebe 10 mil. Ou seja, são 140 mil de diferença a mais do que recebia antes. E eu entro na Santa Casa lá hoje e não vejo nada de diferente. Cadê esses 140 mil? Aonde está sendo investido? A gente não consegue ver. Então, eu já conversei com o vereador Darlan, com o vereador Everaldo, amanhã às 13 horas, nós estaremos em uma reunião com a Comissão de Saúde, todos os vereadores que quiserem se fazer presente, a comunidade que quiser fazer presente, nós estaremos discutindo isso aqui, porque nós vamos lutar sim, pela instituição Santa Casa, e não por quem está lá querendo se usar de benefício próprio daquela instituição. Isso aí jamais nós iremos aceitar. Nós temos que lutar pela Santa Casa. Meu muito boa noite, obrigado, senhor presidente. Foi citada a Miguelina, vereadores que foram citados. Miguelina, 2 minutos. Sim, eu acho o seguinte, que a gente tem que brigar pela uma cidade, que nós temos um hospital aqui, por que nós temos que brigar para nós não ficar carregando esse povo? Vai para Cachoeiro, vai para Vitória. Nós temos que só brigar para melhora, não é brigar para acabar com o hospital, que a gente está vendo, cada dia que passa está indo para o buraco. Então, eu continuo dizendo, vamos unir, prefeito, vamos unir todo mundo para ver a melhora da saúde da nossa Iuna. Vamos ver só a melhora, não piora, o que está acontecendo. Agora eu continuo falando, eu fico muito triste de ver, ele está trabalhando bem, tá, mas eu estou continuando dizendo, eu fico triste vendo alguém lá de fora sendo empregado aqui em Iuna. Eu acho que isso que não deveria acontecer, porque na hora de balançar a bandeira foi o povo de Iuna que balançou para ele. Então não foi o pessoal lá de fora. Continuo falando, se vocês quiserem saber a verdade, eu estou dizendo para vocês. Tem gente da educação lá, não foi ninguém nosso, não foi ninguém companheiro dele. Ele só procurou botar gente de outro lado. Eu não estou falando sobre o nosso presidente e nem nada, porque todos estão trabalhando unidos, vamos continuar unindo, vamos continuar brigando para a melhora do hospital. É melhor do que sair 3 horas da madrugada para ir para Vitória, ir para Itapiruna e para o outro lado. Nós temos que brigar para nós ter os mesmos recursos aqui. Por quê? Que cada dia quer brigar, quer dar mudança. Não, vamos brigar para ficar aqui. Aqui que nós precisamos de melhorar na Iuna, nosso hospital tem que melhorar, cada dia mais. Estou sabendo que o governador vai ajudar a melhorar aquelas camas. Inclusive a Rose de Freitas está vindo, está marcado e eu estou junto com ela para essa semana que vem. Estou juntinho com ela para nós ver nossas Iuna melhorando a saúde. Eu não estou brigando para ver a piora, é a melhora. E desde já eu agradeço pela oportunidade.